Oi, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Esperar o pessoal entrar. Tem algumas pessoas entrando aí já. Dá alguns minutinhos pra gente começar a nossa live de hoje. Vocês me escutam bem? Aperta o coraçãozinho se estiver me ouvindo bem. Sim? Me escutam bem? Sim, tem um delay aí, então tem que dar alguns segundinhos para aparecer. Que bom que vocês estão me escutando bem. Boa noite, pessoal que está entrando. Hoje a gente vai falar sobre um tema tão recorrente para várias pessoas que é insônia. Quem tiver alguma pergunta para fazer, é só clicar aí no botãozinho de enviar, de interrogaçãozinha que aparece para vocês. Vamos lá, dá mais uns segundinhos. E está aparecendo aqui para mim agora. Hoje a gente está começando a nossa semana da saúde mental, né? Eu fiz já alguns posts aí. Dia 10 de outubro é o dia mundial de prevenção aí da saúde mental. É um dia que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre esse tema, né? Trabalhar um pouco com a questão dos mitos e paradigmas e estigmas que se tem quando a gente fala de saúde mental, né? Muitas vezes, quando a gente fala da saúde mental, na verdade as pessoas pensam na doença mental. E a ideia é o contrário, né? Boa noite para quem está chegando. A gente está começando aqui agora a nossa live. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da prevenção para que a gente evite as doenças mentais, né? E como que a gente consegue dar foco nisso hoje em dia, nessa vida tão atribulada que a gente tem e que a gente vive, né? Porque a gente entra nessa loucura, nesse automatismo no dia a dia e muitas vezes a gente não dá conta de alguns sintomas que a gente tem que são tão recorrentes e que a gente consegue trabalhar de uma maneira preventiva para evitar que isso se torne uma doença, né, mental ou algum distúrbio emocional. Boa noite, Vânia, tudo bom? Boa noite, Suelen acabou de entrar aí também, tem um delayzinho. Fiquem à vontade para interagir, depois me confirma se vocês estão escutando bem aí o som. E se quiserem mandar alguma pergunta, é só apertar aí na interrogação que aparece para vocês, para eu receber a pergunta aqui, que eu consigo colocar na tela também, tá bom? Bom, essa semana de saúde mental, como eu falei, no dia 10 é o dia da saúde mental, então eu peguei a semana para que a gente possa falar sobre alguns temas tão importantes e que hoje em dia eu diria que a maior parte das pessoas quer saber mais sobre esses temas e quer entender um pouco melhor, né, sobre os temas que a gente vai falar, né? Eu defini falar sobre um tema por dia, então a ideia é que sempre pela manhã, ou começo do dia, eu faça um post, eu mande algumas informações sobre aquele tema. Na hora do almoço, a gente sempre vai soltar uma promoção, né? E por que as promoções? Para que a gente consiga colocar diversos serviços a um preço um pouco mais acessível, para que as pessoas possam também ter mais acesso, né, aí ao seu cuidado, ao cuidado com a saúde mental. E sempre às 9 da noite a gente faz uma live, tá? Então hoje, nosso tema do dia foi insônia, né? Estamos aqui fazendo a live sobre insônia. Amanhã o tema vai ser depressão. Na quarta-feira a gente vai falar sobre ansiedade. Na quinta-feira o tema vai ser burnout. E na sexta a gente não tem live, eu tenho alguns posts durante o dia, capaz de eu entrar ao vivo em algum momento do dia aí, para falar um pouquinho mais sobre alguns cuidados e dicas de prevenção de saúde mental, tá? Então essa vai ser a nossa programação da semana. Todas as lives ficam gravadas,
tá? Vão ficar por 24 horas aqui no perfil e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube, né? Então, vou disponibilizar também o link aí para algumas pessoas. Durante essa semana, elas ficam disponíveis, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, né, para receber... Quem não se inscreveu oficialmente na semana, o link tá na minha bio. Peço para que vocês se inscrevam, porque até o final da semana eu ainda vou fazer vários sorteios. E eu vou mandar um e-book sobre todos esses temas que a gente tem falado na semana toda aí para vocês, tá bom? Com várias dicas e um resumão aí de tudo que a gente vai falar durante essa semana da saúde mental, tá? Então, vamos entrar aqui no tema de hoje, que é insônia, né? Por que eu quis trazer insônia? Porque eu costumo falar que hoje em dia, numa roda de conversas, a gente sai para um aniversário, para um bar, onde a gente encontra um grupo de amigos, esse é um dos temas mais recorrentes, né? As pessoas têm reclamado que não conseguem dormir, ou que não conseguem acordar, ou que a qualidade do sono não está boa, né? Quando a gente fala da insônia, não é simplesmente não conseguir dormir, ou ir dormir tarde, ou acordar muito pela noite. Na verdade, são vários distúrbios do sono que podem caracterizar a insônia, né? E a insônia, ela pode tanto... a má qualidade do sono, na verdade, pode tanto acarretar doenças e distúrbios emocionais, como o contrário, né? Distúrbios emocionais e questões emocionais também podem levar à insônia. Então, eu quis trazer esse tema porque muitas pessoas hoje tomam medicação para dormir, acompanhadas ou não por médicos. Então, algumas são terapias mais naturais ou medicações mais naturais, né? Algumas utilizam de cromoterapia para dormir, mas o que eu tenho observado com meus pacientes e com um grupo de amigos e familiares é que muitas pessoas apresentam distúrbios do sono, né? Então, por isso eu resolvi falar sobre a insônia, que é esse distúrbio do sono tão importante e que pode impactar diretamente no nosso dia a dia, né? Eu peguei alguns dados aqui para passar para vocês e acabar falando que são dados que, quando a gente começa a trabalhar mais com um tema ou falar sobre saúde mental, esses dados se tornam recorrentes e a gente não tem nem ideia, né? Então, eu gosto sempre de passar para conscientizar as pessoas. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 1 em cada 3 brasileiros hoje ele tem algum tipo de insônia, né? O que eles classificam como insônia. Então, é um número muito alto. Quando a gente fala 1 em cada 3 pessoas, 1 em cada 3 pessoas hoje em dia sofrem de insônia, né? Podem ser uma insônia leve, uma média, uma moderada ou uma mais grave, mas tem algum tipo de disfunção ou distúrbio do sono, tá? E o que então é a insônia? Como que a gente caracteriza a insônia? Na verdade, ela começa com uma dificuldade para começar a dormir, para se manter dormindo, né? Então, a pessoa fica acordando muito ou acordar antes do horário desejado, né? E quando a gente fala da qualidade do sono, muitas vezes, quando eu pergunto para as pessoas, vocês dormem bem, né? Ou conseguem dormir bem? Eu deito e apago, né? Mas como que você acorda no dia seguinte? É fácil você acordar, né? A forma com que você acorda também demonstra ali como está a qualidade do seu sono, né? Então, esses sintomas, eles podem aparecer, né? Pode aparecer algumas vezes na semana, algumas vezes no mês, em alguns momentos específicos, ou eles podem se repetir todos os dias, né? O tempo que a gente fala que é um tempo necessário de descanso para um adulto é entre 7 e 8 horas de um sono bom por noite, né? Para que a gente... uma média, né? Para que a gente possa acordar bem disposto no dia seguinte. Mesmo as pessoas que dizem que de 4 a 5 horas é um tempo razoável, é um tempo que as faz dormir bem ou acordar bem, pesquisas recentes mostram que, mesmo que essas pessoas digam que para elas de 4 a 5 horas de sono tá ok, elas necessitam de mais horas, né? Então, o ideal aí, a média que a gente tem, que é aconselhada, de 7 a 8 horas de sono por noite, para que a gente consiga acordar bem disposto, tá? A gente tá falando aqui na questão dos adultos, tá? Quando a gente fala de crianças, isso vai variar de acordo com a idade da criança. Depois, se alguém tiver interesse, me manda inbox, que eu posso passar a tabelinha do que é esperado para cada idade da criança, tá? A Vânia tá dizendo aqui que ela acorda cansada, com aperto no peito e muita ansiedade.
Vânia, isso também é comum. A gente vai falar um pouco mais sobre ansiedade, alguns outros sintomas na quarta-feira. É quarta-feira, é o tema da ansiedade, tá? Mas a insônia pode ser um dos sintomas aí. Na verdade, é um dos sintomas quando a gente fala das crises de ansiedade, tá? Então, acaba juntando aí duas coisas que eu vou falar hoje, vou falar na quarta, mas que acontece sim. Às vezes a ansiedade é que dispara a insônia, né? Então a ideia da gente falar hoje sobre insônia é justamente para que a gente tenha essa consciência, né? Se a insônia ou a falta dessas horas e essa qualidade de sono que estão gerando outros distúrbios e outros sintomas, ou vice-versa, né? Então a ideia é que a gente fale também um pouquinho da higiene do sono, né? Quando a gente fala das causas da insônia, elas podem ser tanto orgânicas quanto psíquicas, né? Então, quando a gente fala orgânicas, diz respeito aí a questões e fatores psicofisiológicos. Então, por exemplo, a produção de inadequada do organismo de serotonina, né? Então, se o organismo está produzindo de uma maneira inadequada, pode ser uma das causas de insônia, tá? E quando a gente entra na questão psíquica, uma das principais causas aí é o estresse, tá? As preocupações, as expectativas do dia a dia, que é o que gera ansiedade, né? Então, isso, consequentemente, vai ser uma das causas principais aí da insônia. A gente também, uma das outras causas, né, da insônia, dores no corpo, algum tipo de doença, algum tipo de medicação que pode ter como efeito colateral, alguns medicamentos têm como efeito colateral a insônia, doenças respiratórias, né? Então, para que a gente consiga chegar aí na causa dessa insônia, tem vários tipos de exame. Um dos mais comuns é a polissonografia, né? Que é quando é o exame que monitora a pessoa enquanto ela dorme, né? Então, através desse exame, a gente consegue localizar algumas causas, né? Alguns sintomas aí durante o sono. Então, é um dos exames que quem realmente tem algum acompanhamento médico e que identifica que tem algumas causas mais de uma insônia mais séria, não uma leve, mas uma mais moderada para grave, os médicos geralmente passam isso, tá? Passam esse exame e solicitam para que se faça os exames do sono e a polissonografia é um deles. Obrigada, Vânia. Obrigada pelo carinho aí de sempre, a participação nas lives. Bom, quando a gente identifica, né, os sintomas da insônia, ou quando a gente consegue perceber que a gente começa a ter esses sintomas, eu falo que até geralmente 2 semanas, se passar até 2 semanas pode ser alguma coisa mais pontual, alguma situação que você está passando. Se ultrapassa de 2 semanas, é recomendado que se faça um acompanhamento médico, que você vá no médico para que consiga avaliar como que tá o que tá gerando essa insônia, né? Levantar um pouquinho mais das causas aí que estão te trazendo isso. Então, eu trouxe aqui algumas questões específicas de higiene do sono, né? O que é higiene do sono? As pessoas às vezes falam, o que é isso, né? Nunca escutei falar, mas higiene do sono é quando a gente limpa, né? Na verdade, a gente traz algumas mudanças nos hábitos do sono para limpar tudo aquilo que impede com que a gente consiga começar a dormir bem, né? Então, você vai tentando fazer isso. Se mesmo assim você tiver problemas no sono ou na qualidade do seu sono, a recomendação é que você procure um acompanhamento terapêutico, algum acompanhamento médico, se for o caso de medicação também, tá? A boa notícia é que a gente consegue trabalhar, né, a insônia com vários pontos, com vários aspectos. Então, como eu falei, a terapia ajuda muito, né, principalmente se a causa da insônia for uma causa mais psíquica em relação a sentimentos, a emoções, a gente consegue atuar e trabalhar com alguns exercícios de respiração, meditação, algumas coisas ajudam bastante para que você consiga minimizar esses sintomas da insônia, tá? Sem antes procurar um médico, por exemplo, se aquilo não for tão recorrente, for mais pontual ou por algum pouco tempo, tá? Até no máximo 2 semanas. Então, como que a gente consegue trabalhar na questão do sono, né? Da higiene do sono? Tá chegando algumas mensagens aqui, deixa eu já perguntar. A Amanda tá dizendo que ela toma remédio para dormir todo dia. Já tentou medicação, contar firme ao contrário, ouvir música,
ouvimos calminada. Amanda, algumas vezes realmente você fazer isso, algumas vezes não resolve realmente, né? Então, eu vou passar aqui por 10 dicas básicas aqui para trabalhar a higiene do sono, né? Então, se mesmo assim você não conseguir dormir, ou vocês não conseguirem dormir, procura um médico, né? Eu sempre digo, nunca se automediquem. Se percebeu que os sintomas estão ultrapassando 2 semanas, busca um médico para fazer os exames e entender, ou uma terapia, né? Enfim, se o terapeuta entender, se o psicólogo entender que é um caso de uma insônia grave ou que é gerada por algum outro tipo de distúrbio emocional, ele vai indicar também um psiquiatra para acompanhar ou algum outro médico, se for uma questão muito específica. Então, por exemplo, às vezes é um problema respiratório, né? E aí pode entrar pneumologistas e outra equipe médica para trabalhar, às vezes fisioterapia, por na questão de respiração, para que essa equipe multidisciplinar consiga trabalhar em conjunto para também ajudar, tá? Nunca entrem com medicação porque um amigo indicou ou porque você viu na internet, digitou lá no Google, como não consigo dormir, né? Remédio para dormir. Não façam isso, tá? Mesmo que muitas pessoas ainda utilizem remédios naturais, né? Fitoterápicos, se percebeu que os sintomas se repetem ou que aquilo está constante, busquem a ajuda de um profissional, né? Não se mediquem, mesmo que seja um remédio fitoterápico, tá? Então, vou entrar um pouquinho aqui nas 10 dicas aqui principais, 10 dicas básicas que eu anotei para não esquecer de falar para vocês, tá? Joia, Amanda, legal que tem um psiquiatra te acompanhando. Vamos ver se as dicas também conseguem te ajudar, né? E aquela coisa, se precisar dos remédios, é melhor que tome os remédios para que tenha uma boa qualidade de sono, né? E aí você consiga, à medida que essa higiene do sono for resolvendo, você vai tirando e o médico vai tirando aos poucos a medicação, tá? A primeira delas é ter horário regular de sono, né? Então, sempre procurar dormir nos mesmos horários, inclusive de final de semana, né? Algumas vezes as pessoas dizem, no final de semana eu tenho, sei lá, tenho aniversário, ou tenho família junto, acabo indo dormir mais tarde, né? Quando você tem problemas mais sérios de insônia, o que você sente, já que você sofre com isso, tenta adotar um horário para que você consiga dormir e acordar, né? Você regulariza o seu organismo, ele começa a entender seu metabolismo, que é aquele horário de descansar e o horário de acordar, tá? Para quem consegue tirar cochilos durante o dia, né? Algumas vezes, mesmo que seja só de final de semana, se tem problema para dormir à noite, evita dormir mais do que 30 minutos durante o dia, tá? Pode parecer que não, às vezes você tá lá morrendo de sono, vou dar aquele cochilinho, né? Aquele pouco tempo que você dorme durante o dia pode atrapalhar muito no seu sono da noite, tá? As atividades físicas, né? Então, fazer atividade física de manhã ou à tarde. Algumas pessoas até comentam comigo, mas eu só consigo fazer à noite, eu procuro fazer à noite porque eu fico mais disposto, enfim, né? A atividade física, o ideal é que você faça até de 5 a 6 horas antes de dormir, porque ela dispara no seu organismo a liberação de vários hormônios e que aceleram o seu metabolismo, né? Então, se você faz atividade física o ideal, e tem problemas com insônia, o ideal é que você faça esses exercícios na parte da manhã ou até o meio da tarde, tá? Do final do dia, não é recomendado para as pessoas que têm aí algum tipo de problema para dormir, tá? Evitar bebidas com cafeína de noite, né? Então, quais são as bebidas? Café, chá preto, chá mate, refrigerante, energético. Então, qualquer tipo de bebida que tenha algum tipo de cafeína não é recomendado para quem tem insônia à noite, né? Elas são substâncias que vão estimular, de novo, o metabolismo e vão fazer com que você desperte. Então, vou tomar aquele leite quentinho com café. Não, né? Se você tem algum tipo de dificuldade para dormir, não é o recomendado. O ideal é que você tome, quero tomar, tome até 4, 5 horas antes de você dormir, tá? Depois disso, não é recomendado também. Comer alimentos leves no jantar, tá? Então, alimentos ricos em proteínas, quando eles são consumidos em excesso à noite, eles podem trazer
de novo, aceleração e dificuldade para dormir, né? Então, assim, pratos leves com carboidrato, um lanche natural, são os mais indicados aí quando a gente fala de induzir o sono, né? Bebidas alcoólicas, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, vou tomar uma taça de vinho, vou tomar uma cerveja para dar aquela relaxada, que a princípio relaxa do dia, faz esquecer os problemas, mas na verdade isso é o contrário, né? Ela tem aquele efeito sedativo, entre aspas, a princípio, mas depois disso, a bebida alcoólica pode provocar aceleração, tá? Então, tome muito cuidado com essa pegadinha, entre aspas, que as pessoas costumam dizer, vou tomar um copo de bebida alcoólica, uma taça de vinho, por exemplo, porque aí me dá um sono e eu consigo dormir, tá? A diminuição da nossa exposição de luz durante a noite, né? Por que isso? E isso é uma das causas hoje em dia mais recorrentes e que é difícil as pessoas conseguirem controlar isso, né? Quando começa a escurecer, o nosso corpo, ele começa a produzir a melatonina, tá? Que é o hormônio que vai ajudar a gente no organismo a se preparar para dormir. Então, quando a gente tem lâmpada muito forte, computador, e hoje em dia a maior dificuldade, tablet, celular, né? São todos os equipamentos que trazem e que a gente fica em contato direto com a luz, principalmente a luz branca, né? Isso tudo faz com que pode atrapalhar a produção de melatonina e aí faz com que a gente não consiga dormir, né? Então, tem alguns equipamentos eletrônicos que já tem aquela opção de você colocar acho que é nuvens, luazinha, enfim, algumas opções estão na configuração, alguns celulares na configuração, que a luz do telefone fica mais amarelada, a tela fica mais amarelada que eles chamam de modo noturno, né? Então, isso ajuda? Com certeza ajuda, mas para quem efetivamente tem problemas para dormir, que não consegue, qualquer tipo de luz deve ser evitada, tá? Então, começar aí umas 2 horas antes do sono, já reduzir as luzes, reduzir equipamento eletrônico, gente, pode parecer besteira, mas às vezes até a luzinha que fica de aparelho de modem, aparelho de TV a cabo, aquilo pode atrapalhar na produção da melatonina de quem tá ali com aquela dificuldade para dormir, tá? Então, começou a escurecer, começou a ficar de noite, reduz ao máximo a exposição à luz, né? Para que o teu corpo consiga produzir o hormônio da melatonina o suficiente para que consiga te induzir ao sono, tá? Criar um lugar aconchegante para dormir, né? Isso parece que é besteira, vou encostar, na hora que dá sono, encosto em qualquer lugar e durmo, né? Se você conseguir realmente relaxar e dormir, sim. Mas se você já estiver apresentando algum tipo de problemas ou dificuldades para dormir, isso vai piorar. Então, tenta manter um ambiente aconchegante, um lugar onde você consegue evitar barulhos, né? Então, muitas vezes a pessoa tem filhos pequenos ou que choram ou que fazem barulho durante a noite, o companheiro ou a companheira que ronca. Às vezes a gente fala isso na piada, mas isso pode ser sério, né? Qualquer tipo de barulho também, assim como luzes, vai atrapalhar muito a qualidade do sono, tá? Então a gente deve regular muito aí à noite essa questão de barulhos, da questão da qualidade de luz na casa, para que a gente consiga ter um espaço aconchegante para dormir, tá? Tentar colocar a sua cama, ou enfim, onde você dormir, uma maneira mais suave e tranquila possível. Porque eu costumo até dar como dica, né, quando eu uso a cromoterapia, deixar durante o dia, né, ou no final do dia, chegou em casa do trabalho, da escola, faculdade, você deixa uma luz clara, né, uma luz de cromoterapia, ou azul, ou violeta, uma cor mais fria, deixa ligada no ambiente, né, para trabalhar a energia daquele ambiente para uma energia mais tranquila, e na hora de dormir pode apagar aquela luz, né? Você já está trabalhando com aquele efeito, né, no teu corpo, o efeito e a frequência que aquela cor emite tanto no ambiente quanto também no seu corpo na hora que você for deitar, tá? Então, é uma opção também mais
mais simples e que a gente também consegue atuar na frequência aí da tranquilidade, né? Já acaba entrando um pouquinho também na relação, que é a próxima dica que eu tenho aqui, de fazer atividades relaxantes à noite, né? Então, assim, o que são as atividades relaxantes? Tem pessoas que entram num processo de meditação, mas não é só essa questão da meditação, de exercício de respiração, mas um banho quente, né? Não precisa ser tão quente, um banho morno, uma bebida, né, uma bebida morna, que também ajuda, faz com que teu corpo entre num estado mais de relaxamento. Colocar uma música tranquila, se quiser ver televisão até umas 2 horas antes, programas tranquilos que não façam você pensar muito, ou que não sejam de violência, alguma coisa que não estimule mais você, mas são programas ou coisas mais tranquilas, né? Coisas que vão te ajudando, atividades, por exemplo, como ler, pintar, bordar alguma coisa, quem gosta de fazer alguma atividade manual, a música calma, como eu comentei, né? E a meditação, né? Quem gosta de meditação, tem várias meditações, as pessoas falam, eu não consigo parar minha mente, ou focar, ou não pensar em nada, né? A meditação não significa não pensar em nada. Se você tem dificuldade de entrar num estado meditativo, você pode, por exemplo, digitar no YouTube mesmo, né? Meditação guiada. Existem vários aplicativos hoje em dia que você consegue baixar no teu celular e colocar para escutar antes de dormir. Então, tenta entrar, mesmo que seja uma meditação guiada, num estado mais de relaxamento da sua mente, né? Isso vai ajudar muito a que você evite aí aquele estresse, lembrar pelo menos aquele estresse do dia a dia, né? Que o que acontece? Na hora que a gente deita, a nossa cabeça não para, né? Você fica pensando nas coisas que você deixou de fazer no dia, nas coisas que você precisa fazer no dia seguinte, na semana, ou no mês, ou na conta, ou no relacionamento, no chefe, não importa, a cabeça fica a mil. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar entrar num estado mais meditativo ou tranquilo de relaxamento ajuda com que a gente não fique pensando tanto, né? Eu gosto muito dos exercícios de respiração, né? Eu vou dar esse exercício aqui, vou falar, vou repetir algumas vezes nas lives essa semana, né? Que é quando a gente para prestar atenção na nossa respiração, a gente não pensa em mais nada, né? Pode até, não precisa nem fechar o olho, mas se quiser fechar o olho facilita, respira uma vez ou 3 vezes profundamente, né? Prestando atenção na respiração. Vocês vão perceber que quando você está prestando atenção na respiração, você automaticamente parou de prestar atenção naquele pensamento a mil, naquele problema, no relacionamento, no marido, na namorada, enfim, em tudo isso que deixa a mente acelerada, tá? E outra dica aqui que eu coloquei por último é tentar não brigar com a insônia. Percebeu que não consegue dormir? Não adianta ficar bravo ou brava que não consegue, fica virando para um lado, para o outro, para lá e para cá. Percebeu que não vai dormir de verdade, levanta e vai fazer alguma coisa, né? E aí alguma coisa tranquila, né? Então tá, desisti, levanta, vou trabalhar. Não, faz alguma coisa, lê algum livro, às vezes as pessoas param, vou ler um livro, 2, 3 páginas, o sono já volta, e aí você consegue voltar a dormir, tá? Então é importante não ficar lutando contra aquele sono, né? Porque senão aquilo vai te gerando mais ansiedade, mais estresse, e você piora a qualidade daquele seu sono, tá? E essas são as 10 principais dicas aí, tá? Então, outra coisa que eu já comentei, né? A insônia crônica, ela requer de uma avaliação profissional. Então, percebeu que você trabalhou nessa higienização do sono, melhorou os aspectos relacionados à hora do dormir, ou eliminou tudo que eram questões que te façam deixar, ou que te deixem mais agitado, e mesmo assim a sua insônia continue, procure um profissional, tá? É fundamental que se descubra quais são as causas que estão ocasionando aquela insônia. Então, como eu falei, pode ser alguma questão psíquica, mas pode ser uma questão orgânica que precisa de algum medicamento, por exemplo. E, de novo, precisou de um medicamento, não se automediquem. Procurem um médico para que ele possa fazer isso e indicar o remédio adequado. Porque os remédios para dormir, eles têm efeitos colaterais. Às vezes eles resolvem para alguma coisa, mas podem ter outros impactos. Então, não busquem com os amigos ou com a internet a medicação para tomar, tá? Mesmo que ela seja uma medicação fitoterápica, tá? Então, aquilo que eu comentei no começo, se passou de 2 semanas de problemas diretos com insônia, procurem um auxílio profissional,
tá? Para que realmente consigam se descobrir do que o que tá ocasionando aquilo, tá? A Vânia tá escrevendo aqui endividamento e dividir um novo nicho. Vânia, endividamento, eu fiquei muito na dúvida se eu falava sobre esse tema nessa semana de saúde, tá? A questão financeira, profissional aí, principalmente a questão do dinheiro, eu não coloquei na semana de saúde, na semana que vem ou na outra eu começo a trazer esse tema. O dinheiro e o endividamento, a falta dele, na verdade, ele é um dos principais causadores de doenças mentais, tá? Ele é o que gera o estresse, muitas vezes, tá? Não é a única causa, mas é a principal causa de geração de estresse, de ansiedade, de problemas de insônia. Então, quando a gente fala dessa questão do dinheiro, as pessoas que são preocupadas, têm algum tipo de preocupação financeira, elas têm 2 vezes mais chances de adoecer do que alguém que não tem essa preocupação. Então, eu já me especializei um pouco nesse tema, fiz um curso de psicologia econômica também na Bolsa de Valores para conseguir entender como a nossa mente funciona frente a recursos escassos, na verdade, né? Ou coisas que a gente não consegue controlar. Pode ser o dinheiro, pode ser o tempo, pode ser a energia. São todas as questões que envolvem aí, o que englobam qualquer tipo de decisão, e o dinheiro é uma delas, tá? Então, eu vou falar a parte aqui, a questão sim de endividamento, vou começar a trazer mais esse tema de como se planejar financeiramente, ou dicas de como para entender nossas escolhas, de como a mente funciona, para que a gente não chegue, por exemplo, num caso de endividamento, ou de falta de dinheiro, ou preocupação excessiva com uma aposentadoria, ou problemas do futuro, enfim, porque isso sim gera muita questão muitos sintomas relacionados aí às doenças mentais, tá? Então vai gerar mais ansiedade, vai gerar sim mais estresse, é aquela hora que você deita no travesseiro e você fala, não tem dinheiro para pagar as contas. Esse é um fator estressante, e eu diria que é um dos principais fatores que causam o estresse e o adoecimento, tá? Então, sem dúvida, isso é um tema muito importante. E sim, busca um psiquiatra, sim, passou de 2 semanas, permanece com algum tipo de insônia mais permanente, mais recorrente, não deixa de procurar ajuda, tá? Eu vou pôr aqui as perguntas que chegaram para mim. Vamos lá, algumas questões, tá? Que me passaram aqui. Minha cabeça não para quando deito e demoro muito para dormir. Exatamente um pouco isso do que eu falei. Então, as pessoas quando deitam, começam aquela questão da ansiedade, vem a mil e a cabeça fica na síndrome mesmo do pensamento acelerado. Já passa o dia todo assim, e aí chega a noite e continua, né? Então, eu vou repetir daqui a pouco aqui as 10 dicas que eu passei, para realmente conseguir trabalhar na higiene do sono, para evitar com que a cabeça fique a mil aí, tá? A outra pergunta que tem aqui, na verdade é um comentário. Eu não consigo dormir, isso me deixa louco. Gente, aqui entra na questão da qualidade do sono, né? Então, é muito do que eu falei. Um adulto, a média de quantidade de horas de sono adequadas são entre 7 e 8 horas por noite de sono, tá? Para que ele acorde bem disposto no dia seguinte. Então, se ele não acordar, se ele não dormir, não tiver esse momento de descanso, no dia seguinte ele vai acordar muito cansado, e às vezes é como criança, né? Não dorme o suficiente e consegue, na verdade consegue, enfim, uma coisa vai emendando na outra. Aquela criança passa da hora de dormir, então o sono dá mais dificuldade de dormir e por aí vai. Então, para quem não consegue dormir, façam essas dicas, né? Porque ajuda muito, 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 muito a relaxar e conseguir diminuir, desacelerar seu metabolismo e seu organismo antes de deitar, tá? A Pri tá falando aqui que ela conseguiu melhorar muito. Peraí, deixa eu tirar, que eu não consigo ler todo mundo. Os pensamentos acelerados com as barras de Axis. Pri, sim, né, as barras de Axis, eu tenho muitos pacientes que me pedem as barras de Axis e que me relatam, né, eu posso dizer também por experiência própria, relatam melhora no sono, né, porque ela desacelera o teu funcionamento cerebral, então as ondas que vão gerar no cérebro te trazem, né, isso já foi estudos, inclusive, de um neurocientista americano. Ele já provou, ele fez um
antes da aplicação das barras de Axis. Depois ele aplicou uma hora e meia uma hora e meia de sessão de Axis e repetiu o exame, né? Então ele mostrou que o funcionamento cerebral da pessoa mudava e ele desacelerava, né? Então ele comparou o funcionamento cerebral, o mapeamento cerebral com a de um estado meditativo, mas que para a pessoa chegar, né, a quantidade de horas para a pessoa chegar naquele estado meditativo, era necessário muito mais horas do que ele fez naquela uma hora e meia de sessão de Axis. Então, as barras de Axis, sim, são uma das ferramentas hoje em dia que a gente tem no mercado, para que consiga desacelerar um pouco e trabalhar aí na questão de relaxamento e eliminação de crenças, inclusive crenças que a gente tem para dormir também, né? Às vezes a gente escuta, não, porque acontece isso, isso e isso, são vários pontos de vista que às vezes atrapalham a nossa rotina do sono, tá? E aqui se eu tenho dicas para dormir. Eu vou repetir aqui, tá? Passar então por todas elas, pegar aqui o papel para não esquecer de nenhuma. Vamos lá, eu vou repetir as dicas que eu falei agora há pouco, tá? Então, a primeira, adotar horários regulares do sono, mesmo de final de semana, tá? Mantenha aí o seu horário de dormir, o horário para acordar, para que o seu organismo entenda qual é a sua rotina de sono. Evitar dormir muito durante o dia, então pessoas que conseguem dar cochilos durante o dia, né? Cochilos de acima de 30 minutos vão atrapalhar muito na rotina do sono da noite, tá? Então, mesmo que você consiga, depois do almoço, vou dar aquele cochilinho e tal, evita dormir mais do que 30 minutos, tá? Fazer atividade física, preferencialmente de manhã e à tarde, tá? Então, tentar até 5 horas antes de dormir, não fazer atividade física para você não acelerar o seu metabolismo. Evitar bebidas com cafeína à noite, então chá preto, café, chá mate, refrigerante, energéticos, tá? Porque eles vão acelerar, eles têm substâncias que estimulam aí o seu metabolismo novamente para que você não consiga dormir bem. Comer alimentos leves no jantar, tá? Então, evitar alimentos pesados ou ricos em proteínas, porque isso vai fazer com que o organismo acelere, tá? Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então, como eu comentei também, a bebida alcoólica ela pode trazer aparentemente um efeito sedativo, né? Então as pessoas dizem, vou tomar uma taça de vinho que eu relaxo e durmo, né? A princípio, ela pode trazer essa sensação da sedação e de um relaxamento, mas depois ela pode acelerar o seu metabolismo e evitar com que você durma, tá? A diminuição da exposição à luz durante a noite. Então, hoje, os principais desafios que a gente tem são com os equipamentos eletrônicos, tá? Televisão, tablet, celular, evita ao máximo ficar nele antes de dormir, né? Ou pelo menos até 2 horas antes. Tenho que ficar ou quero ficar, diminui a luz branca para a luz amarela, aquela luz mais amarelada que os celulares, por exemplo, já têm essa opção, tá? Porque na hora que começa a anoitecer, nosso organismo começa a produzir o hormônio da melatonina. E quando a gente tem exposição à luz, ele diminui essa produção, tá? Então, vai fazer com que a gente tenha menos sono, menor a qualidade do nosso sono, tá? Criar um local aconchegante para dormir. Então, que o seu local de deitar e descansar seja um local agradável. Fazer atividades relaxantes à noite, então evitar coisas que te acelerem. Pode ser uma meditação, pode ser um exercício de relaxamento, pode ser um processo de respiração antes de deitar, pode ser um livro, bordar, assistir um programa de televisão tranquilo, né? Escutar uma música calma, coisas que realmente trabalhem com o seu relaxamento, tá? E não conseguiu dormir, não briga com insônia. Ficar na cama virando de um lado para o outro são as principais coisas aí que a gente tem que evitar, né? Porque a gente vai começar a ficar puto com a gente vai falar, não, porque eu não tô dormindo? E aí fica olhando no relógio, a hora vai passando, aquilo vai te gerando mais estresse, mais ansiedade, né? Então, não conseguiu dormir, levanta, toma uma bebida quente, um leite quente, sem café, né? Ou com nenhuma substância com cafeína, coloca uma música, lê uma página de livro, não vai chegar, não consigo dormir, vou trabalhar, né? Se você acelerar mais ainda a sua mente, você dificilmente vai conseguir relaxar e tranquilizar para dormir, né? Então, essas são 10 dicas aqui que eu dei, tem várias outras, quem quiser
buscar na internet, né, como higiene do sono, isso é muito importante, né, para que a gente consiga buscar e aumentar a nossa qualidade do nosso sono, tá? E repetindo o que eu falei, não conseguiu dormir, os sintomas permanecem, né? Busquem, passou de 2 semanas, eu recomendo que busquem uma ajuda profissional. Pode ser um terapeuta, um psicoterapeuta, pode ser um médico, né? Percebeu que às vezes as pessoas têm problema na respiração e isso faz com que elas durmam mal, né? E que fiquem acordando, entrem na questão de ter apneia, enfim. A polissonografia é um dos exames mais comuns, né? Que você consegue ajudar a realmente conseguir fazer com que a pessoa, durante o seu estado de sono, você vai monitorar e consegue localizar possíveis causas aí da disfunção do sono ou do distúrbio do sono, tá? Então, procure ajuda médica, não se automediquem, não tomem remédio que o amigo toma, mesmo que eles sejam fitoterápicos, tá? Tem algumas coisas naturais que a gente pode fazer, essa ideia da luz que eu dei também ajuda, super ajuda, mas precisou de uma ajuda de um profissional, busquem, tá? Porque como eu falei no começo também, a falta dessas horas de sono bem dormidos podem ocasionar estresse, ansiedade e vários outros distúrbios emocionais que podem piorar muito, né? E os distúrbios emocionais também podem provocar aí a insônia. Então, eu quis trazer esse tema no primeiro dia aqui da nossa semana de saúde, tá? Porque é um tema recorrente. A gente senta para conversar com as pessoas e todo mundo fala, não tô conseguindo dormir, eu tô com sono agitado, enfim, as coisas são realmente muito aquele ciclo que vai acontecendo, né? A Amanda tá dizendo que tá indo dormir. Amanda, desacelera um pouquinho aí da internet, coloca uma música para relaxar, toma um banho morno para conseguir relaxar. Vânia, eu atendo sim, me manda depois inbox, a gente conversa para eu entender que tipo de atendimento você precisa. Algumas coisas eu consigo sim fazer online, tá bom? E gente, se tiverem ainda alguma pergunta aqui, podem colocar, tá? Eu tenho aqui, deixei mais alguns minutinhos para que vocês possam trazer perguntas, já li aqui as que tinham mandado antecipadamente, e eu reforço aqui que vocês participem também nos próximos dias, tá? A gente vai falar amanhã sobre depressão, né? Essa semana da saúde mental. No dia 10 é o dia mundial aí da prevenção da saúde mental, mas eu já aumentei aí para a semana toda porque eram vários temas e eu queria trabalhar realmente para conscientizar as pessoas sobre todos eles. Então, hoje a gente falando sobre insônia, amanhã o tema vai ser depressão, quarta-feira o tema ansiedade, quinta-feira burnout e sexta-feira são as dicas e cuidados com a saúde mental, tá? Então, quem não conseguir participar ao vivo das lives, eu vou colocar, vai ficar por 24 horas disponíveis aqui no meu perfil do Instagram. Compartilhem com os amigos ou quem vocês sabem que tá tendo algum tipo de dificuldade ou que tá manifestando isso. Compartilhem com os amigos e depois eu vou disponibilizar também no meu canal do YouTube, tá bom? Durante o dia eu vou soltar posts com informações, tá? Na hora do almoço, meio-dia, eu sempre vou lançar uma promoção. A promoção de hoje foi a massagem relaxante, tá? Então, tem aí, depois olhem no perfil, tem um desconto, né? Para que a gente consiga deixar mais acessível o cuidado com a saúde mental. Algumas coisas, infelizmente, só para o pessoal aqui de São Paulo, mas vem promoção aí também para quem é de fora de São Paulo, tá? Promoção online. Entrem na minha bio, na biografia lá, cliquem no link e se cadastrem oficialmente o e-mail de vocês, que eu vou fazer sorteios até o final da semana, tá? E assim que acabar a semana de saúde, eu vou mandar para vocês, para quem se inscrever, eu vou mandar um e-book, que vai ser um resumão aí com as principais dicas de todos os temas dessa semana, tá bom? Eu tô à disposição, se alguém quiser me chamar no privado ou mandar o WhatsApp, fiquem à vontade, né? Cuidem do sono de vocês, ele é rico, né? A gente precisa descansar, principalmente nesse mundo que a gente vive 100% do tempo conectado e acelerado. Gosto muito de citar, já citei em outras lives, uma palestra que eu assisti do Augusto Cury, que ele perguntava para as pessoas se elas teriam coragem de deixar um carro ligado 24 horas por dia.
E a resposta era que não, obviamente que não, porque ia poluir o ambiente, o motor do carro ia falhar, né? Ou ia, enfim, não ia aguentar. E aí a pergunta que ele voltou foi: e por que a gente deixa a nossa mente ligada 24 horas por dia, né? Na hora que a gente dorme, a nossa mente também funciona. Então, como que a gente pode ter momentos durante o dia, antes de dormir, de mais tranquilidade, de mais relaxamento, para que a gente consiga baixar o nosso funcionamento cerebral, pelo menos no estado de que não fique naquele looping de aceleração do dia todo, para que a gente evite nossas doenças, né? E isso hoje em dia, infelizmente, acontece com crianças, com adolescentes, adultos, idosos, não importa a faixa etária. Isso tá recorrente, né? Uma das coisas que eu mais escuto em consultório são as pessoas reclamando sobre o sono, né? Não só em consultório, em roda de conversa, aniversários, as que as pessoas sempre me dizem. Então, vamos começar a semana cuidando do nosso sono, né? E amanhã vamos falar um pouquinho mais de depressão, tá bom? Eu encontro vocês amanhã às 9 horas. Quem tiver pergunta para me enviar, pode me enviar para a live, tá? Se eu tiver aqui, se não tiver na minha lista de temas já preparados para falar, eu trago informação, eu procuro responder, para que a gente tenha uma live aí completa e uma semana completa de prevenção aí da saúde mental, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima noite. Espero que todos tenham uma ótima noite de sono depois dessas dicas, tá bom? Um beijo, pessoal. Até mais.